sorte, portanto. E aí fica em vantagem o Corinthians, batendo de frente para o seu torcedor, sem a pressão da torcida do Cruzeiro, ou não? Muda nada? Eu acho que muda pouco. Eu acho que muda pouco. O que muda, na verdade, para o jogador é saber que você vai enfrentar dois goleiros pegadores de pênalti. O Cássio e o Hugo. São dois goleiros que, se você não bater bem o pênalti, eles têm grandes possibilidades de pegar. Por quê? Porque, historicamente, eles trabalharam para isso. É a característica deles. Então, isso sim pressiona um pouco qualquer batedor, porque ele tem que se concentrar bem. Tem que ser uma boa batida, porque senão você está diante de dois pegadores de pênalti. O Corinthians escolheu o lado da fiel torcida. Matheus Pereira começa batendo. Corinthians e Cruzeiro, vale vaga na decisão, Copa do Brasil 2025. Na próxima quarta-feira, quem avançar faz o primeiro jogo em casa. Isso já foi definido na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF, por sorteio. O segundo jogo será no Maracanã. Seja o Vasco ou seja o Fluminense, que vão jogar daqui a pouquinho a partir das 8h30. Matheus Pereira, o craque, o camisa 10. A bola e Hugo Souza. Com a canhota, perna boa. Autorizado, vamos para as batidas. Matheus Pereira, gol! Do Cruzeiro, Hugo Souza toca na bola e ela morre mansa no fundo do gol. Cruzeiro pula à frente. Foi nela, Hugo Souza. Sem força suficiente para tirar a direção da bola para a linha de fundo. Mas aquilo que a gente falava, né? Da envergadura, do alcance. Se eles acertam o canto, na pior das hipóteses, eles vão encostar na bola. Então você tem que bater com força. O Matheus Pereira bateu bem. É a vez de Yuri Alberto. Depois do futebol vem o Fantástico na Globo. Você curtindo em todo o Brasil as emoções do futebol, 8h03, horário de Brasília, vale vaga na grande final da Copa do Brasil. Que imagem! Ele conversou e deu um beijinho na bola. Artilheiro do Corinthians na temporada com 18 gols. Yuri Alberto, a bola e o Cássio que se concentra. Olhar atento para a bola do goleiro do Cruzeiro. Pé direito do centroavante. Autorizado. Cássio bate palma, tenta tirar a concentração do Yuri Alberto. O Cruzeiro com Matheus Pereira pulou à frente no placar, está 1-0 para o Cruzeiro, é a primeira do Corinthians. Yuri Alberto olhou o goleiro, bateu, Cássio! Cássio defende a cobrança de Yuri Alberto, chute cruzado, ele acerta o canto. Espalma pro Cruzeiro que segue à frente. Defesaça do Cássio. A explosão do goleiro do Cruzeiro para defender. Chega muito rápido na bola, né? O Yuri Alberto bateu com força, mas a envergadura dele no canto certo, caiu para o canto certo onde o batedor escolheu o canto, o goleiro vai tocar na bola. No caso, o Cássio conseguiu chegar e fazer a defesa. Wanderson na batida, entrou no segundo tempo, entrou há pouco. Toma distância o camisa 94. Cruzeiro tem a chance de fazer 2-0. Autorizado. Wanderson. Gol do Cruzeiro. Tem que ter coragem. Wanderson foi o que ele disse. Mais ou menos isso. Bateu no centro do gol. Varreu o goleiro Hugo Souza. Batida de segurança, Caio. É isso, pênalti de segurança. Você espera a movimentação do goleiro e bate no meio. Normalmente você bate um pouco mais alto. Ele assumiu um risco a mais ali, porque a bola não pegou a altura. Mas foi bem na batida. A principal contratação do Corinthians na temporada. Artilheiro máximo da história da seleção da Holanda. Jogador decisivo. Em jogos grandes tem aparecido Memphis. Respira. Autorizado camisa 10. Ele, a bola e o Cássio. Cássio já pegou uma. Pegou a do Yuri Alberto. Vem o outro artilheiro do time. Memphis com paradinha. Bateu. Gol do Corinthians. Cássio não acerta o canto. Memphis bate firme na costura da rede. Por outro ângulo, bate cruzado. Bela batida. Cruzada. Uma bola forte, seca, né? Vem do canto. O Cássio caiu para o canto contrário. Memphis, importante para o Corinthians fazer esse gol, porque o Cruzeiro tinha uma vantagem de 2 gols que o Memphis diminuiu agora.
O Cruzeiro vem para o terceiro pênalti. Corinthians teve 2, fez 1. William, ele corre reto para a bola para não dar pista ao goleiro Hugo Souza. Esse é o detalhe. Vem o lateral, grande garçom da temporada do Cruzeiro. Com o pé direito. William parte para a bola, bateu! Gol do Cruzeiro, que faz 3-1 na série. 100% de aproveitamento para o Cruzeiro. Hugo não acerta o canto desta vez. Ele bate na costura e faz para a festa da torcida cabulosa aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Garro é o próximo. O William copiou o Memphis, uma batida parecida, né? Bola cruzada, pé direito, o goleiro cai no canto contrário. Bem batido o pênalti do William. E dando uma quebrada na passada, né? Quando você dá essa desacelerada, é justamente para tentar provocar uma reação nos goleiros. Para ele definir o canto e você virar o pé. É que os goleiros estão esperando até o último segundo. Garro, dos mais técnicos do elenco do Corinthians. Camisa 8, respira. Do outro lado, Cássio. Garro autorizado, paradinha, bateu, é gol do Corinthians. Mais uma vez, a exemplo de Memphis, desloca o Cássio que não sai na foto, bate cruzado. Com a canhota, a bola para o fundo do gol, 3-2 para o Cruzeiro. Vale toda a fé da torcedora, o Corinthians segue vivo. 3-2 para o Cruzeiro. Lucas Silva, capitão do time. Costuma pegar forte na bola. Um atleta que arrisca chutes de média e longa distância. Hugo Souza caiu muito bem no primeiro, conseguiu tocar na bola, mas não defendeu nenhuma. É a esperança da torcida do Corinthians, é a esperança da torcida cabulosa. É o capitão. Prata da casa. Lucas Silva, autorizado, parte para a bola, bateu e é gol! Entre a mão do Hugo Souza e o pé da trave, ela entra roçando a rede. Por outro ângulo. Pela primeira vez a gente pode ter uma definição. Você revê a tentativa de defesa do Hugo Souza, que vai no limite, que pênalti bem batido, sem chance para o goleiro. Se o Vitinho perder, se o Corinthians perder, acaba. O Cruzeiro confiando no Cássio ou no erro do camisa 29, o garotinho chora. Vitinho, toda a pressão pra cima dele. Pé direito, costuma bater forte, 4-2 pro Cruzeiro. Vitinho bateu e é gol! Corinthians vive. 4 para o Cruzeiro, 3 para o Corinthians. Vamos para as duas últimas e Gabigol vai ter a responsabilidade. Cássio é exemplo do Hugo Souza. Partiu para a bola. Outro pênalti muito bem batido, Ricardinho. Os dois, né? Os dois últimos, né? Tanto o Matheus, o Lucas Silva, quanto o Vitinho, e os dois no mesmo lugar. Ali, por mais que a envergadura do goleiro seja boa e ele chegue, mas muito no cantinho, né? Bem batido os dois pênaltis. Se o Cruzeiro fizer, vai para a 9ª final de Copa do Brasil na história. Gabriel, com a canhota, autorizado, partiu, paradinha, Gabigol, bateu, defendeu Hugo Souza! Na hora H! Cássio de um lado, Hugo Souza de outro, torcedor do Corinthians com o olhar esbugalhado. Vibra com o pênalti batido de Gabriel, com a defesa de Hugo Souza. O Corinthians vive. Emoção incontida em São Paulo, Brasil. Vem Gustavo Henrique, vamos para as alternadas. Aliás, o Corinthians tem que fazer. É o último da série. Depois as alternadas. Gustavo Henrique com o pé direito. Torcedor do Cruzeiro ainda confia no Cássio para liquidar agora. Gustavo Henrique tem que fazer para o Corinthians sobreviver. Pé direito, Gustavo. Gol do Corinthians. 4-4, tudo empatado. Com um jeitinho de irmos até o Natal. Tem decisão até a última gota de suor. A Globo mostra para todo o Brasil. A torcedora corintiana. Uma torcedora símbolo do Corinthians vibra.
Gustavo Henrique orquestra a torcida. Wallace vem aí, vamos para as alternadas. E o Gustavo Henrique foi bem demais. Primeiro pela pressão que se erra, acaba. Depois porque ele corre como se fosse dar pancada e vira o pé. Wallace, o Cruzeiro veio, Wallace bateu, defendeu o Hugo Souza. O Corinthians agora tem a chance de liquidar. O Corinthians tem a chance de liquidar da primeira. Das alternadas, o Wallace bateu, o Hugo Souza pegou. Um gigante de 1,99 m, o que é o destino. O substituto de Cássio no gol do Corinthians. Vai tomando conta, brilhando. Segundo pênalti dele defendido. A torcedora do Corinthians e o torcedor mirim, ninguém se contém. E o Hugo errou a conta, Guga. Ele achou que tivesse acabado, saiu correndo, fazendo acabou, olhou e foi lembrado que tinha mais um. O Corinthians por um pênalti para jogar a 8ª final da história de Copa do Brasil para tentar o tetracampeonato. Cássio, hoje adversário, é a esperança do torcedor cabuloso. Bidon, filho do terrão, perto da canhota, 20 anos. Que responsabilidade para o garoto, partiu, Bidon bateu, acabou! Corinthians, finalista da Copa do Brasil! Acabou! Que emoção! O torcedor do Corinthians urra na arquibancada da Neoquímica Arena. Despacha simplesmente o maior campeão da competição, manda para casa o Cruzeiro. Vai esperar por Vasco ou mesmo Fluminense para jogar a grande decisão na próxima quarta-feira aqui em São Paulo. Segundo jogo domingo no Maracanã, seja contra quem for, Vasco ou mesmo Fluminense. Hugo Souza pega 2 e o Corinthians vive depois de despachar 2 outros campeões, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Cruzeiro de Cássio volta para casa, para no caminho do Corinthians, nos pênaltis. E que roteiro! Gabriel teve a chance, ex-jogador que tanto castigou o Corinthians pelo Flamengo e pelo Santos, de levar o Cruzeiro à decisão da Copa do Brasil. Brilhou o Hugo Souza. Quando o Corinthians teve a chance, não perdoou. É o Corinthians que avança para tentar o tetra da Copa do Brasil.